Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de história e nós vamos ver como acabou o período regencial. Pegue seu livro aí na página 88, o fim do período regencial. Eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês, ok? O período regencial foi marcado por dificuldades econômicas e muitas tensões políticas agravadas pelo grande número de revoltas. Como nós vimos, teve a cabanagem, a revolta de Maleza, Sabinada, Farroupilha, enfim, muitas revoltas. Com o objetivo de evitar que o Brasil fosse dividido em vários países menores, membros dos principais partidos políticos da época, o Partido Conservador e o Partido Liberal, pensaram que a monarquia poderia estabilizar o país. Em 1840, ocorreu um movimento político que defendia a nomeação de Pedro de Alcântara para imperador. Muitos políticos estavam insatisfeitos com o governo regencial de Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Contudo, o monarca ainda tinha 14 anos de idade e, de acordo com a Constituição, o governo da nação deveria ter, no mínimo, 18 anos para ocupar o cargo. A solução encontrada pelos opositores do regente foi elaborar um projeto de lei que permitisse a coroação de Pedro de Alcântara antes que ele completasse os 18 anos. O futuro imperador foi consultado e concordou com a proposta. Assim, em julho de 1840, foi decidido que Pedro de Alcântara assumiria o governo, tornando-se o segundo imperador do Brasil. Esse ato ficou conhecido como golpe de maioridade, pois antecipou a maioridade do monarca e declarou habilitado a exercer o cargo de imperador. Então vamos lá. Nós vimos na nossa videoaula anterior que o período regencial foi cheio de revoltas, de conflitos e se vocês observaram, as revoltas elas aconteceram em vários locais do país. Então teve revoltas lá em Roraima, no Amazonas, teve revolta no norte, na Bahia, teve revolta no Rio Grande do Sul, lá embaixo do nosso país, em Santa Catarina, tá? Vários lugares do nosso país estavam querendo uma independência. É como se quisessem, naquela época, dividir o Brasil em partes, em países menores, tá? Por conta de não estarem concordando com o governo da época, como nós vimos, né? Então, aquelas revoltas, além deles brigarem pelo fim da escravidão, pela miséria, por tudo, eles também estavam querendo separar o Brasil em países menores. Com medo que isso acontecesse, o que todo mundo pensou, né? O que muitas pessoas, os opositores, os do lado de Pedro de Alcântara pensaram, né? Em fazer o país, né, continuar com a monarquia, onde Pedro de Alcântara assumisse o poder antes de fazer 18 anos. Então, eles criaram um projeto de lei que Pedro de Alcântara poderia administrar o Brasil aos 14 anos. Esse ato, gente, isso que eles fizeram foi conhecido como golpe de maioridade, né? Porque primeiro pela lei, Pedro de Alcântara poderia administrar o Brasil com 18 anos, quando ficasse maior de idade. Mas conforme eles viram que o período regencial não deu certo, conforme eles viram que o Brasil podia ser dividido em países menorzinhos, eles precisavam dar um jeito nisso. E aí o que eles fizeram? Mudaram a lei,
Na verdade, é um golpe de maioridade, né? Porque nós sabemos que nós ficamos maior de idade aos 18 anos e muitas vezes, para algumas coisas, com 21 anos, tá? Então, o que acontece? Eles criaram uma lei onde Pedro de Alcântara ficaria maior de idade aos 14 anos e poderia administrar o Brasil. E assim aconteceu, tá? Então, o período regencial, ele foi marcado por esse golpe de maioridade, onde criou-se uma lei que Pedro de Alcântara, aos 14 anos, já era maior de idade e podia ser o imperador do nosso país, do nosso Brasil. E o Brasil continuaria com esse regime político de monarquia, onde um nobre, um imperador, um rico administrava e governava o nosso Brasil. E assim o foi, tá? Então, foi o jeito que eles deram para sair do período regencial e resolver essa situação, ok? Eu vou ler aqui um resumo desse final do período regencial para vocês, tá? O período regencial, então, foi marcado por dificuldade econômica, briga política e as revoltas que nós vimos, tá? O povo estava muito insatisfeito com o regente Araújo Lima, que estava lá governando o país na nossa época, naquela época, no período regencial, tá? E com medo que o Brasil fosse dividido em países menores, porque as revoltas aconteceram em partes do nosso país. Eles fizeram o quê? Elaboraram um projeto de lei antecipando a maioridade de Pedro de Alcântara, que podia ser o imperador do nosso país aos 14 anos de idade, tá? Assim, em 1840, ele assumiu, né, o trono e se tornou o segundo imperador do Brasil após o pai dele, que já tinha sido imperador do Brasil, Dom Pedro I, ok? Então, esse é o final do período regencial, a ideia principal que nós precisamos saber do porquê que acabou o período regencial e aí começou um segundo reinado com o Pedro de Alcântara no poder, filho de Dom Pedro I, ok? Agora nós vamos fazer os exercícios e um beijo para você e até já já.